Então, boa noite. Tudo bem? Prazer em recebê-los aqui no Inato. Assim, nós, na verdade, o Instituto de Evolução Humana, né, que se chama Inato, vou explicar um pouquinho o que é. Nós somos um grupo de pessoas aí que somos multiplicadores da ferramenta Inato, né? Então, assim como eu, tem várias pessoas que têm essa domínio do conhecimento aí da ferramenta que pode passar para vocês também, né? Eu só queria contar, antes de entrar ali, explicar um pouquinho sobre o Inato e como é que funciona, falar duas coisinhas para você, um pouco a respeito de quanto é difícil explicar para as pessoas o que é isso, e o segundo, falar um pouquinho de como aconteceu isso comigo também. Até porque, assim, eu estou vendo que tem algumas pessoas aqui que tem uns rostinhos conhecidos que devem estar trazendo parentes ou amigos ou colegas de trabalho, né? E é muito difícil trazer as pessoas aqui para dizer, olha, vai lá ver o que é isso aí. Porque é muito difícil da pessoa saber explicar, na verdade, não sei quem trouxe conhecidos aqui, a pessoa vai dizer, meu Deus, mas eu não estou entendendo o que é isso aí. Isso aí existe por aí já, tem várias ferramentas, né? E realmente é um pouco difícil. Então, deixa eu só contar um pouquinho minha história para vocês. Há uns anos atrás, há 15 anos, né, quando eu conheci a primeira vez o Inato, que tinha um outro nome, eu trabalhava numa empresa grande, uma multinacional, que se chama Baumgarten. A maioria deve conhecer aqui em Blumenau, né? Há uns anos atrás, já, desde 10 anos atrás, ela já era uma multinacional. Ela tem fábricas fora de Blumenau, né? Fora do Brasil, na América Latina, e ela vende, na verdade, os produtos dela para grandes clientes, grandes multinacionais também. Então, assim, a gente tinha que viajar muito, passar por auditorias e tal, né? E eu, como gerente de RH da Baumgarten, na época, eu tinha o copo cheio, como se diz. Como eu tinha feito muitos treinamentos, fazia o tempo todo, viajava, aí olha o que aconteceu comigo quando eu conheci isso. Um dono da empresa, um dos diretores, me falou assim, olha, Sandra, o meu filho fez um curso que é bem diferente e ele estava com muita dúvida em relação à faculdade que ele ia seguir e tal, né? E quando ele foi lá, ele viu que ele não é doente, que ele não tem problema, que ele é apenas uma pessoa mais calada. E aí, por conta disso, ele tem umas características que a gente em casa, eu e minha esposa, achávamos que ele tinha problema. Aí eu falei, mas o que é isso, né? Aí eu pensei assim, bom, tudo bem, ele está pedindo, eu vou fazer isso, né? E era um sábado de manhã, piorou, né? E daí assim, meu Deus, vocês ir por uma coisa que tu não sabe o que é, sábado de manhã, e na época, era na casa do JF Araújo, que é o compilador da ferramenta, né? Era na sala da casa dele, só que era a sala dele, ele transformou numa sala de trabalho também. Tá, chegou lá, tudo bem, aí ele começou a apresentar como é que era o primeiro comportamento ali, que depois vocês vão ver para explicar, e justamente era o meu, mas eu não sabia. Só que quando eu comecei a ler, eu pensei assim, meu Deus, eu nunca conversei com essa pessoa, como é que ele sabe isso aí de mim? Mas ele não estava falando para mim, ele estava falando para todas as pessoas que tinham aquele comportamento parecido, né? E eu estranhei muito. E eu assim, meu Deus, onde é que ele tirou isso? Eu vou contar para vocês, eu fiquei 2 noites sem dormir direito, porque eu não entendia de onde é que vinha. Eu fui ler um monte de coisa, fui perguntar para ele, fui perguntando e tal. E aí no começo eu fui um pouco contra, porque eu achava assim, meu Deus, isso é tão simples, mas como é que uma coisa tão simples ele explica tão bem assim, né? Resumindo, no começo eu era contra, tá? Aí depois de um tempo, ele apareceu um dia na empresa e o dono da empresa, um dos diretores, falou assim, olha, eu gostaria que você fizesse esse treinamento com 11 pessoas que eu tenho aqui, que são gerentes e que são chaves, né? Mas que tinham muito problema de relacionamento. E aí, quando a gente fez isso, que abriu, nossa, minha vida mudou completamente, porque assim, eu passei a usar isso todos os dias e eu uso todos os dias, né? Então, vocês vão ver que é algo, talvez, que agora, no primeiro momento, pensar, pode ser um pouco complicado, mas é uma coisa muito simples, que está na natureza. E como o JF fala, ele, na verdade, não descobriu nada, ele só pegou coisas da natureza das pessoas e compilou. Por isso que é simples, tá? Não é cheio de histórias, de onde vem, nada disso aí, né? Então, vamos lá. Primeiro, assim, você já deve ter se perguntado, né? Se seria bom para o mundo se todas as pessoas fossem iguais? Acredito que vocês vão dizer que não, né? Porque imagina todo mundo ser igual a gente, do mesmo jeito, pensa do mesmo jeito, quer as coisas do mesmo jeito, seria muito difícil, né? Porque eu me sinto bem com algumas pessoas e com outras não. Todo mundo aqui tem isso aí. É aquele negócio que a gente diz assim, meu santo não foi com aquela pessoa. Tem alguma coisa naquela pessoa que não fechou comigo. E a gente até cria, às vezes, uma antipatia que é gratuita, né? Porque a pessoa não tem nada de errado, é que você é muito diferente daquela pessoa. Simples assim, né?
E em que então nós somos diferentes? É assim, nós somos diferentes na forma que a gente pensa, a gente sente e a gente age. São 3 coisas, na verdade, né? A gente pensa, a gente age, né? E a gente racionaliza as coisas. Por isso que somos tão diferentes, né? Agora deixa eu explicar um pouquinho sobre a palavra inato, tá? Para vocês entenderem um pouquinho sobre a ferramenta ali. A abreviatura de inato é assim, ó, nós aliamos, né, a abreviatura de inteligências naturais humanas com o real significado da palavra inato, que é tudo aquilo que nasce conosco, ou seja, habilidades e inabilidades, o nosso comportamento. Na verdade, quando a gente se refere a essa palavra inato, não com THU, né, mas com O, ela quer dizer que é algo que é seu, que é uma característica natural sua como ser humano. É natural, você nasceu com aquilo, tá? Porque tem pessoas que dizem assim, não, mas isso aí eu desenvolvi ao longo do tempo. Sim, tem coisas que você desenvolve por estar num ambiente, por ser influenciado por outras pessoas, cultura, né? Mas aquilo que você tem de característica natural é tua. Você nasceu com aquilo. Eu vou depois falar um pouquinho, vocês vão ver que vocês vão concordar com isso aí, tá? Ok, então inato, ó, ele tem 2 significados. O primeiro, inato, é a empresa, né, que promove treinamento sobre autoconhecimento, com aulas presenciais ou à distância, e também promove outros serviços como coach profissional, pessoal, cursos de liderança, na parte de vendas, né? Tem uma série de cursos aqui, mas o nosso foco principal dessa empresa Inato e a causa de vida de todo mundo que está aqui dentro se chama ajudar as outras pessoas a se conhecerem também, assim como aconteceu com a gente. Então essa é a nossa missão. Se a gente levar a cada um, vem mais uma pessoa, mais outra, vai indicando, isso vai fazer com que mais pessoas realmente se conheçam melhor, né? E o outro significado do Inato é inteligências naturais humanas, que é o nome da ferramenta. O que é uma ferramenta? É assim, na verdade, quando a gente fala curso, não é bem um curso o Inato, tá? Porque um curso é aquilo que você vai, aprende alguma coisa, né? Você faz anotações e tal. Aqui vocês vão ver que você vai adquirir algo de conhecimento que vai para a tua vida toda. Não que os outros cursos não sejam, mas a gente não tem um nome apropriado, então a gente chama de ferramenta, para não dizer que é um curso, tá? Ele se trata de autoconhecimento e promove o desenvolvimento pessoal e profissional das pessoas, né? Através de uma descoberta de 12 grupos naturais de inteligência encontrados na natureza. Eu já vou explicar um pouquinho o que é o grupo natural, tá? Assim, na verdade, essa ferramenta aqui, ela tem uma característica principal, que como a Gabi falou ali no início, eu e os outros colegas aqui, nós já usamos muitas ferramentas ao longo da vida profissional, né? E aqui deve ter pessoas de empresas, eu imagino. A gente, na verdade, não sabe quem está aqui, não sabe quem veio, tá? De onde é que é, da empresa, nada disso aí. Depois, se alguém quiser falar, tudo bem. E alguns aqui devem usar muitas ferramentas, né? Eu já usei muitas, quase todas que vocês falaram, eu vou dizer que usei. Só que assim, isso aqui, tudo pode servir como uma base a tudo que você já tem. Você não precisa descartar nada. Por exemplo, eu uso a ferramenta tal, então eu não tenho que mais usar aquela e usar essa? Não. Isso aqui vai ser uma base para você colocar em cima tudo o resto que você conhece. Porque o conhecimento que cada um de nós trazemos, nós não podemos abandonar, não é isso? E dizer assim, eu fiz isso, então agora não valeu de nada aquilo. Não, vocês nunca vão ouvir alguém aqui de dentro falando isso aí. Apenas nós dizemos que isso é algo mais simples, mais natural. E você vai ver que tem uma diferença daí, né? Apenas é isso aí. Então vamos lá. Nosso maior patrimônio do Inato é ter ajudado milhares de pessoas e famílias, né? Tanto na vida pessoal, para passarem a se conhecer e se respeitar, e por consequência se amarem mais depois desse conhecimento. E na vida profissional, além do verdadeiro autoconhecimento, respeito ao colega de trabalho, melhoria da autoestima, né? E resultados ao perceber que cada pessoa deve ser compreendida e tratada conforme as suas habilidades. Vou dar um exemplo, na vida pessoal. Muitas vezes a gente está dentro da nossa casa, né, com a nossa família, pai, mãe, esposo, filhos, e vocês não têm aquela sensação assim, nossa, mas a minha irmã, nós nascemos muito próximo, um ano, por exemplo, um ano um pouco diferente. Por que ela é tão diferente de mim? Porque ela faz justamente o contrário do que eu faço. Ou exemplo, por que a minha mãe ou meu pai, de repente, se dá melhor com aquela minha irmã e não comigo? Ou o contrário. Você já deve ter se perguntado isso aí também, né? Então, quando a pessoa vem aqui e ela realmente se conhece,
ela começa a ver os outros também. Primeiro, aliás, um segredinho é assim, ó, quando a gente começa a mostrar, vocês vão ver que vocês não vão conseguir se auto-identificar de pronto, se perceber. Vocês vão perceber primeiro os outros. Vocês vão ver, aquela pessoa ali, que eu trabalho, o meu pai, a minha mãe, então, olha, eu acho que ela é daquele comportamento ali. E dificilmente alguém que está sentado aqui se vê primeiro, tá? É raríssimo. Quando chega no último dia do treinamento, né? Aí a pessoa começa assim, meu Deus, mas eu tenho de tudo um pouco aí. E eu ainda não sei qual é o grupo que eu pertenço. Aí a gente ajuda, é óbvio, né? Porque como a gente tem o conhecimento, porque você já falou, a gente perguntou para ti e tal. Aqui também tem uma outra coisa, gente, quando a gente faz o dito curso, né? Que é uma ferramenta, a gente não obriga ninguém a falar nada. Porque tem pessoas que têm pânico disso, vocês já viram também, né? Chega ali, olha, começa a falar sobre tal coisa, lá. A pessoa já corre, no outro dia ela não volta. Aqui você fica ali, se você quer falar, você fala. Senão vai até o final, só que obrigatoriamente, no último dia você vai ter que se reconhecer, né? Porque, aliás, você sentou aqui e você, poxa, mas daí eu vou sair sem saber qual é o meu grupo natural de comportamento? Não, aí a pessoa vai perguntar, olha, eu realmente não sei. Porque eu já vi todos ali e eu tenho uma dificuldade. É difícil acontecer isso, também já vou dizer, tá? A maioria se reconhece. Aí a gente ajuda, né? Então tem isso também. No lado profissional, como é que isso ajuda, essa ferramenta, né? Porque a pessoa começa a respeitar a pessoa que está do lado. Um exemplo, ó, eu trabalhei durante 14 anos exatamente com uma pessoa que vocês vão ver ali, que o grupo natural se chama fazedor. Fazedor é uma pessoa muito ativa, né? Muito prática, muito rápida e muito organizada. E essa pessoa era uma pessoa assim, num cargo bem grande dentro da empresa, e ela vinha todos os dias de manhã bem arrumadinha e tal, e chegava e botava a bolsa em cima da mesa. A primeira coisa que ela olhava era uma sala bem grande. Eu não trabalhava naquela sala, mas trabalhava perto. Tinha 15 pessoas na sala. A primeira coisa que ela olhava, meu Deus, de novo essa cortina aqui desarrumada. Vocês não têm condição de arrumar a cortina? Ela dizia isso todo dia, tá? Durante anos eu vi ela falando isso aí. Aí eu disse, meu Deus, por que vocês não vão lá? Olha, estou um pouco me ligando para essa cortina assim, ela pode ficar aberta como quiser, mas para ela era importante, a cortina está fechada, né? Quando a gente fez esse conteúdo todo, aí todo mundo disse assim, olha, lá vem a fulana, tá? Olharam a cortina, tá tudo certo, beleza. A gente respeitava, só que ela também tinha que respeitar algumas coisas que ela não gostava em outras pessoas, né? Que era, às vezes, uma desorganização, alguma pessoa que, por exemplo, falava demais, outros falava de menos, ela também tem que ter respeito. Resumindo, essa parte profissional, ela traz o respeito, né, para com as pessoas. E aqui tem uma coisa bem importante que a gente chama de habilidades e inabilidades. Todos nós, todos sem exceção, somos inteligentes, né? E nós temos habilidades naturais com que a gente nasceu. O que seria uma habilidade? Por exemplo, tem pessoas aqui que são muito observadoras. Tem pessoas que são muito críticas. Tem pessoas que são muito calmas, têm empatia com as outras pessoas, né? Tem pessoas rápidas, pessoas lógicas, tem pessoas de todos os jeitos, né? E quando a gente não percebe isso, a diferença para o outro, a gente julga. Mas a pessoa é diferente, então não serve. Por exemplo, eu trabalhei em alguns lugares, eu fiz alguns trabalhos que a pessoa dizia assim, olha, eu não vou contratar, vamos dar um exemplo, como é o seu nome? Gederson. Eu não vou contratar o Gederson porque eu fiz um teste com o Gederson e eu pedi para ele sair dessa parede até lá e contar quantos passos tinha. Só que eu olhei e ele andou muito devagar para contar os passos, ele contou certinho, ó, tinha 6 metros. Mas ele foi muito devagar, então eu não quero ele, tira ele, RH, não quero. Eu vou querer a Sara, né? Sara até já nos conheceu, né, Sara? Eu vou pegar a Sara porque ela é muito rápida, um exemplo. Olha, rótulo, julgamento, porque depende para que você quer aquela pessoa. Se ela tem uma habilidade, né? Que ela é racional, tal, que ela não precisa ser um mega rápido, por que ela não pode entrar para aquela função? Né? Então, existe um julgamento. Nada é impossível para a gente, tudo é possível. Só que tem pessoas que vão se dar melhor com algumas coisas, é óbvio, né? E com outras, não. Com aquilo que a gente não se dar bem, a gente chama aqui não de defeitos, que a maioria no popular aí chama defeitos, né? Esse é o meu defeito. Não, isso é minha inabilidade, eu não sou tão bom naquilo, mas tem uma outra pessoa que me supera naquilo, ela é muito boa naquilo. Só que outra coisa que eu tenho de bom, aquela pessoa não tem. Vejo que não tem o certo e errado, né? Não existe certo e errado nessa questão do comportamento humano, né? Então aqui uma figurinha só para ilustrar isso que eu falei, né?
que é assim, ó, quando tem uma pessoa que pensa ou age diferentemente dos outros, ela pensa assim, ó, nossa, que desperdício, todos eles são iguais. E quando a pessoa está lá no igual, que é, digamos assim, ela está enquadrada no padrão, aí ela vai dizer a mesma coisa, coitada, ele é tão diferente, está sozinha. Na verdade, não tem o certo e errado aqui, né? O que existe é que as pessoas não são padrão, elas não são iguais. Mas tem algumas pessoas que têm muita semelhança. Isso depois você não vê que a gente chama de grupo comportamento. Tem muita semelhança mesmo. Então, né, a nossa proposta é mostrar que todos nós somos inteligentes, saber também o que motiva e desmotiva cada pessoa. Isso tudo que eu estou falando agora aparece no curso, tá? Na ferramenta Inato. Solucionar conflitos, tanto no ambiente profissional quanto pessoal, né? Pessoal também. Fortalecer os seus pontos fortes e trabalhar os seus pontos fracos. Comprovar que cada pessoa tem habilidades e inabilidades inatas, que é o que eu falei agora, né? Entender que para motivar é primeiro perceber que existem maneiras diferentes de sentir, agir e pensar, que são as pessoas mais emocionais, alguns mais ativos e alguns mais racionais. Essa é a diferença entre as pessoas, né? Eu vou pular aqui um pouquinho do nível 1, que depois a Gabi vai explicar lá mais no final, tá? E aqui, gente, assim, ó, eu vou só fazer o tempo é curto e a gente vai também procurar não passar, porque vocês têm uma programação, né? A gente vai falar um pouquinho do que seria uma pessoa que está mais emocional, uma pessoa que é mais ativa ou mais racional. Eu vou dar alguns exemplozinhos para vocês terem uma ideia do que é esse grupo natural do comportamento, tá? Então, seria assim, ó, todos nós temos esses 3 núcleos de inteligência que acontecem em nosso cérebro, em nossa mente, tá? Todos nós temos o lado emocional, o ativo e o lado racional, todos. Mas, como é que a gente se comporta no dia a dia, tem um deles que é mais forte, digamos assim, que aqui a gente chama de núcleo de inteligência, a qual você está condicionado. Condicionado é assim, eu automaticamente de manhã, quando eu acordo, eu vou fazendo algumas coisas, né? Todos nós fazemos. E aquilo que você faz é um condicionamento. Ninguém diz assim, ó, agora tu tem que fazer isso. A gente vai fazer naturalmente, não é isso? Aqui é a mesma coisa. Ninguém diz assim, ó, olha, agora eu vou ligar a chavezinha que eu vou ser emocional. Aí eu desliguei a chave, agora eu vou ligar a chavezinha que eu sou racional. Não é assim que funciona. Tem uma preferência desses núcleos que você age o tempo todo. Tem outro que também você pode usar um pouco e tem um deles que você usa bem menos. Vou dar um exemplo, tá? Aqui, ó, no núcleo, vou pegar o ativo, as pessoas que estão no núcleo ativo, elas são pessoas muito práticas, rápidas, elas não querem deixar nada para depois e elas querem tudo para ontem, como se diz. Você não pode chegar uma pessoa ativa e dizer assim, ó, olha, você tem que, amanhã a gente resolve, tá? Amanhã a gente vê. Como é que é o seu nome? Tere. Tere, amanhã a gente resolve, tá, Tere? Aí tem pessoas que vão fazer como ela fez, ela já fez assim. Tem pessoas que vão ganhar até alergia, pensar, meu Deus, então tá bom, então eu vou lá e faço sozinha. A pessoa ativa pensa assim, se você não vai fazer hoje, então eu vou, me adianto e vou fazer sozinha, né? Então, o condicionamento do ativo é atividade mesmo, tá? Ele não consegue ficar parado, ele tem que estar sempre resolvendo alguma coisa, o próprio corpo dele vai movimentando, né? Um exemplo, parece que essas pessoas que têm um ativo, elas têm uma formiguinha atrás. E, na verdade, elas têm uma espécie de formiguinha, porque assim, elas têm uma glândula atrás aqui que realmente faz ativar isso, né? Então, elas estão sempre em movimento. Assim, meu Deus, mas eu não consigo ficar parado para assistir a TV. Aí, vamos dar um exemplo que essa pessoa ativa está assistindo um filme que é triste, né? Ou algum drama, alguma coisa assim. Ela já pensa assim, meu Deus, será que eu vou perder tempo de assistir isso? Mas tudo bem, vou assistir. Lá no meio, ela começou a ver uma cena triste e começou a chorar, né? Só que veio uma pessoa do lado, pode ser um filhinho, alguém, que de repente quebrou alguma coisa em outro lugar. Olha o que o ativo faz. Tá chorando, tá todo emocionado, né? Tá usando emocional, mas naquele momento que alguém tá fazendo errado, você, opa, espera aí, isso aí a mamãe não deixa fazer não. Pode ir lá colocar no lugar. Pronto, olhou pro filme de novo, acabou a emoção. Não tenho mais emocional daí, né? Porque já naquela hora já me ativou de novo o lado ativo, vocês entenderam? Então assim, ó, então não quer dizer que essa pessoa não tem emocional, ela tem, só que ela não usa tanto. Agora olha a diferença de quem é um verdadeiro emocional, que está sempre no lado emocional, né? Essa pessoa vai dizer assim, ó, tem duas pessoas, vocês duas, por exemplo, estão brigando, estão discutindo, né? Uma pessoa emocional vai dizer assim,
olha, meu Deus, por que vocês estão discutindo? Não, olha só, você está certa, você também está certa. Não vamos brigar. Aí vai estar sempre querendo conciliar tal, né? Daí outras pessoas vão dizer assim, meu Deus, que pessoa mais boba, né? Por que ela está fazendo isso? Deixa elas brigarem, não tem nada a ver com isso. Né? Uma pessoa que é racional aqui vai dizer assim, ó, não tem nada a ver com isso, deixa elas brigarem. Mas o emocional não vai conseguir. Não. Ele vai lá e vai dizer, não, olha, não é para brigar, é para fazer isso e tal, né? E a pessoa ativa vai dizer assim, olha, vão brigar? É? Então é o seguinte, digamos que elas fossem minhas filhinhas, né, e tal, ela diz assim, vocês vão brigar? Então espera aí, uma vai fazer isso aqui, eu vou estar de castigo, ela vai fazer isso, a outra vai fazer isso aqui. Pronto, já acabou com o negócio na hora. Né? Então, pessoas com a mesma situação agindo de uma maneira diferente, né? Isso é o lado ativo, emocional, racional. As pessoas ativas, elas usam muito esse condicionamento da atividade mesmo, né? Quem está no emocional, obviamente, usa mais o lado do coração. É quando as pessoas falam assim, aquela pessoa parece que pensa com o coração, né? Na verdade, ela não pensa com o coração, mas ela sente muito as coisas, então ela pode dizer assim, olha, nossa, mas você não sabe como eu estou sentindo. Por exemplo, assim, pergunta para mim se eu estou bem. Faz favor. Você está bem? Olha, você que está bem, né? Olha, tá com uma roupa bacana, bonita, tá, nossa, estou com muita dor de cabeça. E aí eu já vou colocando, aí ela vai começar a rir de mim, por exemplo, né? E eu vou dizer assim, não, mas você não sabe como é que eu me sinto, né? Porque tem algumas pessoas que têm um emocional muito exagerado, outros não. Tipo assim, não vai reclamar nada, mas vai dizer assim, não, tá tudo ótimo, tá tudo legal, eu nem te conheço direito, né? Então tô dizendo que tá tudo ótimo, né? Mas se eu te conhecer, eu já vou contar alguma coisa para você. E os emocionais têm uma tendência também a sempre se colocar no lugar do outro, sempre. Eu penso assim, não, mas eu não posso falar isso aí pra Gabi. A Gabi vai ficar muito chateada com isso. Tem outros que vão dizer, não, você não pode falar, então eu vou lá falar. Ô Gabi, é assim, ó, papapá. Daí a pessoa, meu Deus, que direta. Como é que ela foi falar isso, não é? Que tem gente que a gente fala assim, que pessoa grossa, na verdade não é grosseria, é ser realmente prático e direto, né? Não tem nada de errado com isso, só que quem é emocional sente mais isso, né? E quem é racional vai racionalizar isso aí. Ok, aqui eu vou explicar um pouquinho sobre alguns grupos de comportamento, como é bem em breve, eu vou dar só alguns exemplos assim práticos de alguns grupos, né? No grupo natural de comportamento nós colocamos uma espécie de um apelido, a gente chama de um nome para um grupo, um apelido, né? Para identificar pessoas que têm muita semelhança com aquele tipo de comportamento, que fazem, sentem e pensam de uma maneira muito parecida, né? Então, um exemplo, nas pessoas ativas aqui, nós temos pessoas que são chamadas fazedores, outros intimidadores, futuristas e continuadores. Eu vou pegar o nome, ele é apenas realmente para identificar o grupo, tá? Ele não quer dizer assim, eu sou uma pessoa então fazedora. Não, meu nome é Sandra, mas eu estou num grupo que se chama fazedor, não é o meu caso, tá? É a qual outras pessoas também pertencem. E assim, como esse mesma ferramenta, ela já foi levada e é levada para muitos países e todos os lugares do Brasil, né? Vocês vão perguntar assim, mas essa mesma pessoa que está nesse grupo tem, por exemplo, lá na Alemanha? Tem. Essa mesma pessoa tem nos Estados Unidos? Tem. Tem em todos os lugares do mundo. O JF ele já viajou a 18 países para levar esse conhecimento, dando curso mesmo e aplicando, tá? Então ele começou a compilar isso e dizer assim, olha, mas aquela mesma característica tem uma pessoa lá em Blumenau, tem lá na cidade tal, no país tal. Por quê? Porque é uma característica universal daquele grupo de comportamento, claro, né? Então a pessoa age do mesmo jeito, só que o que vai mudar? O idioma e a cultura que essa pessoa vive. Vocês sabem que a cultura do lugar que a gente vem tem muita diferença, né? Um exemplo, só para mim, curiosidade. Quem nasceu em Blumenau mesmo, que podia levantar o dedo, por favor? É a maioria. Quem nasceu em Blumenau tem uma característica de um grupo de comportamento que está justamente aqui no ativo, que se chama continuador. É como se assim, a Blumenau, a cidade, tivesse uma atmosfera ou uma personalidade de uma pessoa chamada continuador. O que é isso? As pessoas que têm esse lado continuador, elas querem dar continuidade nas coisas, são da segurança e são de continuar tudo que começou. Um exemplo, eu recebi um relógio do meu pai. Aí eu, como continuadora, vou dizer assim, não, esse relógio aqui é do meu pai, foi do meu opa, foi do meu bisavô e tal, e eu vou guardar o resto da vida isso aqui. Quando meu filho crescer, eu vou dar para ele também, eu vou repassar, né?
Outra coisa de quem é continuador é desconfiado. Vocês já viram que, agora para os que não são de Blumenau, tá? Que quando chega em Blumenau, a primeira coisa que te pergunta é assim, ó, de onde você vem? O que você veio fazer aqui? E qual é o teu sobrenome? Já viram que as pessoas perguntam isso? E não é por acaso, tá? Isso é porque é uma cultura, mas tem pessoas que têm essa personalidade mesmo. Não é todo mundo que mora em Blumenau é continuador, mas tem continuador e eles vão perguntar isso aí. Principalmente das origens alemãs, né? Que tu vê, se tu vai um pouquinho mais pro interior, é assim mesmo que eles acham. Então tu é daqui, sim, agrava, como é que se chama? Joyce, agrava mais sim, né? Sim. Quem tem a cultura alemã realmente agrava pela questão da Alemanha em si própria, ela tem essa atmosfera também, né? Mas se você viver muito tempo aqui, você vai acabar fazendo a mesma coisa também, porque acaba se moldando isso, né? Um exemplo, ó, olha para a janela e daí assim, passou uma pessoa desconhecida ali, vamos ver se ele vai voltar, porque se ele não voltar pode ser um ladrão, né? Tem gente que faz isso naturalmente, né? Que é o grupo comportamento. E outros de nós podemos fazer isso por assimilação. Como eu vejo outra pessoa sempre fazendo, eu posso daqui a pouco estar todo dia fazendo isso também. Ou, por exemplo, pôr o controle no carro, ali, né? O alarme, e vai lá botar a mão para ver se está realmente travado. Ou na porta, em casa. Ai, meu Deus, será que eu fechei mesmo? Ó, isso é coisa de segurança, de continuadores, né? Aqui nós temos também um grupo de comportamento chamado futurista. Esse futurista aqui, que é com ativo, ele funciona assim, ó. São pessoas que estão sempre pensando no futuro, né? Elas pensam muito para frente, então assim, elas estão olhando aqui para mim. Tem várias pessoas aqui que tem esse comportamento aí, tá? Ela olha para mim e vê assim, meu, agora ela tá falando uma coisa interessante, então, plim, prestei atenção naquelas palavras que a Sandra falou. Aí agora não tá interessante, daí ela começa a pensar assim, quando eu sair daqui, eu vou fazer isso, fazer aquilo, aí amanhã, blá, blá, blá. Aí daqui a pouco ela volta, é como se ela saísse do corpo, né, se pudesse, e volta. Aí ela diz assim, aí eu vou perguntar assim, mas o que eu falei? A pessoa vai repetir a última frase que eu falei. Ela gravou a última frase, né? Ah, você falou tal coisa. E se não tiver interessante, olha o que o futurista faz. Ele fala assim, ó, sim, aham. Mas eu assim, ó, não estou prestando atenção ali, porque não está interessante. Essas pessoas, como elas vivem no futuro, né? Elas só estão presentes naquilo que é interessante, então acabam perdendo algumas coisas, mas assim, são pessoas muito visionárias, tá? Sonham bastante, muito, elas têm uma questão de sonhar, vocês dizem, mas não é o sonho dormir, tá? É o sonho assim, planejar. Um exemplo, vou pegar aqui, ó. O futurista, ele está pensando em comprar um carro novo, né? Um carro zero, vou dar um exemplo. E aí ele começa a pesquisar esse carro, aquele carro, tá, é esse carro aqui que eu quero. Ele já se vê, gente, isso aí é verídico, tá? Ele se vê dentro do carro, dirigindo o carro, apertando os botões, dando todo funcionário. Quando ele compra o carro e ele entra dentro, ele pensa assim, ó, não tem mais graça. Eu já sei tudo sobre esse carro agora. Daí a pessoa diz, meu Deus, mas você acabou de adquirir ele, tem cheirinho de novo, tu nem andou muito, mas não tem mais graça. Porque eu já planejei tanto isso aí, pensei tanto antes que eu já me vi fazendo isso aí. Tem um colega nosso aqui, né, Gabi, que o Sérgio, ele fala um exemplo que é bem que define o futurista principalmente com o racional, tá? Que é assim, ó, ele pensa assim, olha, tô pensando em fazer um shopping. Olha só que viajada, né? Estou pensando em fazer um shopping, daí eu já estou pensando como é que vai ser esse shopping, quantas lojas vai ter, como é que vai ser, a cabeça dele já viajou em todos os detalhes, né? Aí uma pessoa vem e pergunta assim, tá, mas olha só, então tu já tem o terreno, tudo para fazer isso aí, né? Não, eu não tenho nada, mas assim, ó, o dia que eu tiver isso, eu já sei direitinho como é que vai ser tudo. E eles sabem mesmo, tá? Tem alguns aqui de vocês que depois vocês vão se ligar nisso que eu estou falando, que pensam bem assim. Vocês têm as características, alguns, né? Tem essa característica, eu estou pensando sempre na frente. Um outro exemplo dessa pessoa que é futurista, né? A gente chegar, por exemplo, uma sexta-feira, qualquer dia, pode ser mais pior, é na sexta, e dizer assim, ó, olha, eu tenho uma coisa para te falar, tá? E daí a pessoa que é futurista fala assim, tá, então, o que é? Não, eu não posso te falar agora, porque eu estou muito ocupado e tal. Segunda-feira eu vou te procurar. Olha o que acontece futurista. Vai para casa, né? Não para de pensar, daí fica imaginando todas as coisas negativas que podem acontecer, né? Meu, será que era isso? Será que era aquilo? Será que era isso? Será que era aquilo? Aí tá no final de semana em casa, por exemplo, fazendo churrasco, né? Se for um homem ou a cozinha, daqui a pouco, meu, queimou.
Meu Deus, daí a pessoa diz, meu Deus, você não está ligado no que você está fazendo? Ele está olhando aquilo que ele está fazendo, só que a cabeça não está ali. Ele está pensando o que é. Aí chega na segunda, ele vem me perguntar, e aí Sandra, o que tu queria falar comigo? Meu Deus, eu nem lembro mais. Acho que nem era importante. Meu Deus, passei o final de semana todo desse jeito e a pessoa me diz que não era importante, que não lembra mais. Né? Isso aí é gravíssimo para quem pensa no futuro, porque daí fica imaginando tudo, né? E tem outros que não têm ansiedade, tá, gente? Aliás, eu vou contar uma coisa para vocês também. Ao longo desses anos que a gente trabalha aqui, né? E aplica isso com as pessoas, a gente viu que tem pessoas que quando chega aqui no primeiro dia, elas falam assim, olha, o meu defeito é que eu sou ansiosa ou ansioso. Daí a gente fala assim, olha, isso aí não é um defeito. Mas como não? Isso aí me faz muito mal. Não. A ansiedade ela é uma coisa positiva, porque assim faz com que a pessoa se movimente e ela faça as coisas acontecerem. Vocês podem ver que as pessoas que têm a tal da ansiedade são as pessoas que fazem acontecer. Que elas vão atrás, correm atrás, se desafiam, tem competitividade, né? O problema da ansiedade, ou como tudo, todo sentimento, né? É a questão do excesso, né? O excesso da ansiedade, sim. O excesso da ansiedade, o que vai te fazer? Não vai dormir, não vou comer direito, vou ficar só pensando no problema. Isso sim, isso realmente é problemático. Mas a ansiedade em si, assim, querer fazer, tal, não é um problema. É uma característica natural. E tem alguns grupos aqui que tem mais e outros têm menos. Por exemplo, posso usar o teu exemplo, Sara, que eu te conheci há um pouquinho de tempo, né? Talvez um mês, né? Algumas vezes a gente viu por cima bem pouco, né? Por exemplo, a Sara é uma pessoa super tranquila. Se você for olhar pro rostinho dela, assim, né? Você vai dizer assim, olha, ela não tem problema, ela não tem ansiedade em nada, não é verdade. Só que assim, a ansiedade está internamente. Ela fica super ansiosa, só que ela não manifesta no corpo. E tem pessoas aqui, né? E eu também tenho isso, que a pessoa manifesta no corpo, vai mexendo nas pernas, né? Daí vai batendo alguma coisa, vai fazendo, vai assim, meu Deus, quando é que vai terminar? Lá, lá, lá. E a Sara, por exemplo, ela tem essa ansiedade dentro dela, mas ela não manifesta. O rostinho dela vai dizer assim, não, tá tudo certo. Um exemplo, vai a Sara no consultório médico, né? Tem outros aqui que pode acontecer isso, tá? Daí não tem quando a secretária fala assim, olha, vai atrasar, o doutor tá muito atrasado. Meu Deus. Se for um fazedor ali que é muito ativo, ele vai dizer assim, olha, obrigado, então eu volto outro dia, sabe? Depois eu marco de novo, já levanto e sai fora. Aí a pessoa diz, não, mas espera um pouquinho, pode ser 15 minutos. Não, 15 minutos dá pra fazer muita coisa. Tchau, outro dia eu ligo, tá? Beleza. Se for, por exemplo, uma pessoa que nem a Sara, que a gente chama de comportamento neutro, né? A pessoa senta e pensa assim, meu Deus, eu quero levantar e ali falar com a moça e dizer que eu não vou mais ficar aqui. Mas aí parece que uma coisa puxa na cadeira e a pessoa fica. Mas eu quero levantar, eu quero ali falar para ela, eu quero ali falar, mas ela fica, mas por dentro a pessoa não está aguentando. Vejo como assim, tem algumas pessoas que têm ansiedade, mas não é aparente. E tem outros que é muito aparente, né? Um exemplo, quem é muito aparente aqui dos fazedores, eles vão numa fila, para fazedor, fila é 2 pessoas. Ninguém gosta de fila aqui, né? Ir no banco, no restaurante e tal. Mas pro fazedor, assim, 2 pessoas é fila. Não, vamos para outro lugar. Daí a pessoa, não, calma, é 2 pessoas. E já estão chamando a próxima. Não, em 2 minutos eu faço muita coisa. E eles fazem mesmo, tá? Eles fazem muitas coisas em 2 minutos, né? Aqui, vamos pegar um pouquinho ali das pessoas que são racionais, né? O que acontece com as pessoas racionais? É assim, ao contrário de quem é ativo, quem está nesse núcleo, né? Eu estou dando só uma pincelada, tá, gente? Não estou entrando muito em detalhe. O racional são pessoas que são mais, obviamente, do pensar, né? Ficam raciocinando, como é que eu vou fazer, por quê, para quê? E elas ficam pensando assim, meu Deus, como essa pessoa é estressada. Por que ela está tão estressada? O racional é capaz de ficar na parede assim e ficar assim, enrolando o cabelo e pensando, mas tem aquilo, tem isso aqui. Aí a pessoa vai dizer, o outro que é muito rápido, né? Nossa, mas que pessoa lenta. Por que não faz isso rápido? Meu Deus, isso já dava para ter terminado isso aí. Mas o racional é assim, ele tem que pensar, planejar, né? Ver como ele vai fazer, depois ele vai fazer. Aí vem aquilo que eu falei lá no começo, lembra? Todas as pessoas têm o racional, ativo e emocional. Mas o racional, ele tem o primeiro racional, depois ele pode ter o ativo, depois ou por último ainda, aqui no comportamento. Daí o que acontece? Eu posso ser mais demorado, eu sou mais demorado para fazer as coisas. Só que vou fazer as coisas bem feitinho. Não quer dizer que o ativo não faça, tá? Só que às vezes ele tem muita pressa e pode se precipitar, né?
E o racional pensa assim, não, ele pode até passar do ponto, né? Eu estou esperando demais para falar aquilo para a pessoa e tal. Pois não. Com licença, Sandra. Pergunte. Porque o primeiro slide que você colocou, lá dos ativos, tinha 2 rins. Certo. Que ligação tem com o órgão? Tem, a ligação é assim, ó, que dentro do órgão dos rins ali nós temos chamada adrenalina, né? Certo? Essa adrenalina faz com que essas pessoas que estão no ativo, elas não consigam ficar paradas. Nunca. E essas pessoas aqui, como é que é seu nome? Sueli. E essas pessoas que estão no racional, elas têm no neocórtex essa questão do estímulo. Então, assim, ó, elas veem as coisas tudo de uma maneira racional. Já é diferente de quem está com o estímulo no ativo, tá? O cérebro. Isso aí, exatamente. Só que isso não quer dizer, tá? Até para não criar nenhum rótulo, que as pessoas que são ativas, elas não pensam, tá? Ou que elas não usam o cérebro, não é isso. É que elas vão preferir a atividade ao raciocínio. As pessoas ativas sempre vão preferir a atividade, né? Um exemplo, ó, semana passada eu estava num lugar, numa empresa, com o JF, ele estava dando curso, e tem uma pessoa bem ativa, né? Muito ativa, que trabalhava no financeiro. Aí ela falou assim, olha, quando é para ir ali fazer as atividades, fazer os pagamentos, eu gosto muito. Mas quando eles começam a chamar para reunião, eu não sei onde é que vai dar esse negócio, eu pego, começo a me mexer na cadeira e sou obrigada a levantar e fazer alguma coisa. Aí se eu não tenho nada para fazer, eu vou dar uma volta, eu vou dar uma limpada no banheiro, vou fazer qualquer coisa. Porque eu não consigo ficar ali. Olha a diferença, né? O ativo não consegue, o racional já vai ficar ali horas, escutando e, né, ouvindo a pessoa. É bem isso aí. O raciocínio, então, para essas pessoas, né, ela é um dispositivo natural. Aqui tem alguns grupos de comportamento, né, que usam esse caminho. Eu vou dar um exemplo de um deles, tá? Aqui, por exemplo, as pessoas chamadas otimistas. Aqui eu imagino que a maioria de vocês, se não todos, vão dizer assim, mas eu também sou otimista, porque eu quero as coisas positivas e tal, né? Mas não é bem assim, não. A gente deu esse apelido para os otimistas porque essas pessoas, elas são o exagero do otimismo. Como é que é o exagero? Todos os dias eu sou muito contente e alegre, eu faço tudo com muito prazer, né? Eu sou uma pessoa alegre, daqui a pouco assim, eu estou conversando contigo, daqui a pouco, não tem que você escuta gargalhada, daí tem algumas pessoas que pensam assim, nossa, que exagero. Por exemplo, eu já olhei aqui um pouquinho pela face de vocês, e tem algumas pessoas que são muito críticas. Daí quando elas escutam uma pessoa dando essa gargalhada, pensam assim, meu Deus, que exagero isso, para que isso tudo, né? Para o otimista ele pensa assim, eu não estou nem me importando se você está pensando isso ou aquilo, não me importa. Eu quero é ser feliz e beijar na boca. Mais ou menos assim, tá? No popular, eu quero ser feliz, né? Então, essas pessoas que a gente chamou de otimista, elas têm uma tendência assim, se você estiver triste, ou falar de algo triste, elas correm de você. Literalmente, elas fogem de você, tá? Por exemplo, tem aquele lugar na empresa ou na casa de você, vai lá tomar um cafezinho, daí vem um colega junto. Aí ele começa assim, sabe, né? Olha só, ontem faleceu minha tia, aconteceu isso e tal. E o outro bicho está ali escutando e fala assim, olha, eu tenho uma coisa para fazer, depois eu volto aqui, tá? Sumiu, porque eu pensei, meu Deus, não vou ficar escutando esses problemas não. Aí ele esqueceu, daqui a pouco ele voltou e vai lá tomar café. Ela está lá de novo falando, não, ele foi. E se tiver muita regra, muita coisa chata, eles saem fora e trocam, às vezes, salários muito altos por salário super baixo, mas outros vão ser felizes. Isso aí que nós estamos falando é real, tá? Não é suposições. Existem pessoas que são assim. Elas trocam, por exemplo, um salário de 5, 6, 7 mil por 1.500, mas lá naquele lugar ninguém vai me controlar muito, eu vou fazer do meu jeito, vai fazer bem feito, mas eu não quero controle de horário, não quero ter que chegar no horário certinho, não tenho horário para começar, eu também posso ficar até a hora que for. São pessoas muito, muito alegres, tá? Aqui, né, Gabi, recentemente a gente teve um senhor, que a filha dele é desse grupo otimista, e ela veio aqui e aí ela dizia, eu não estou me achando em nada, porque eu sou muito alegre e tal. Depois lá no final ela se viu, né, que ela era. Aí ela disse, eu sou obrigada a trazer o meu pai aqui, porque o meu pai, ele não entende que eu sou assim, que eu sou muito alegre, que eu não guardo dinheiro nenhum, que eu boto dinheiro tudo naquilo que eu acho que eu vou viver o dia de hoje, porque eu não sei se amanhã eu estou viva, então eu boto meu dinheiro tudo hoje, eu gasto tudo. Aí ela contando, a gente sabe que é natural, tá? Mas pro pai dela não é. Quando ele veio, ele é do grupo comportamento que é emocional, né? Então ele pensava, né? Agora ele não pensa mais assim. Ele pensava, nossa, minha filha é muito estranha.
Como é que ela pode ser assim se eu guardo dinheiro, se eu faço, como é que ela faz isso? Não tem pessoas que dizem assim, como é que nasceu de mim, o pai ou a mãe, e aquela criatura é tão diferente? Porque ela tem um minha grupo. mãe sempre fala. Né? Porque nós somos diferentes mesmo, né? Podemos comer. Aqui nós temos até um exemplo, né, Gabi? A Gabi, ela é trigêmeas, tá? Ela tem mais 2 irmãs, elas são trigêmeas, né? E as 3, elas têm comportamentos ou grupos de comportamento diferentes. Todas as 3. Daí como é que vai provar isso, né? Por exemplo, que as 3 têm jeito diferente e nasceram praticamente no mesmo, questão de minutos. Como é que pode? Na mesma mãe, na mesma maternidade, comendo a mesma comida e tal. Como é que vai provar isso aí, né? Aí cai aquele mito que não é hereditário. Porque como é que vai ser hereditário se elas são muito diferentes? Por exemplo, a Gabi é uma pessoa muito de fazer, de acontecer, né? De as coisas práticas. Ela tem uma irmã que é esse grupo de comportamento, né, Gabi? Que é otimista, que eu acabei de dizer, que é alegre e tal, que não pensa no dia de amanhã, é só hoje. E tem uma outra que é super tranquila, né? Que a gente chama de neutro, que é assim, uma pessoa super tranquila, não, olha só, não vamos brigar não, olha assim, ó, tá, mas isso aí não tem lógica. Aí fica botando paciência nas duas, tá? Uma é muito rápida e a outra é assim, ai não, se ficar falando isso aí eu já vou embora, tá? Não quero nem saber. Aí a outra, não, calma, olha só, vamos escutar, nossa irmã também e tal. Vejo 3 pessoas diferentes, né? Bem diferentes. E aí nós vamos ter as pessoas emocionais, né? Que o dispositivo natural delas, como a Sueli, né? Viu antes, observou ali, ela está no lado do coração realmente, tá? Até já lá no passado, antes de Cristo, já Sócrates dizia assim, ó, que existia o homem cabeça, que seriam as pessoas racionais, né? O homem sentinela, que são os emocionais, que estão sempre apostos e aguardam para cuidar das outras pessoas, né? E o homem ação, que seria aquele da atividade mesmo, né? Que está sempre, como se fosse vamos dizer assim, um trabalhador, um artesão, alguma coisa assim, que eu estou sempre me movimentando. De lá atrás estou falando, tá? Lá no passado, né? Então, vou dar um exemplo aqui também de pessoas que estão no núcleo emocional, tá? Eu vou pegar um exemplo de uma pessoa que é disponível também. Aqui pode ter uma pessoa com esse comportamento, alguém que vocês conheçam, né? Uma pessoa, o nome já diz, né? Disponível, né? Disponível é assim, ó, é alguém que sempre está disposto a ajudar. Aí vocês vão dizer, mas eu também ajudo. Se eu ver que tem lógica naquilo, eu vou ajudar a pessoa. Se ela está precisando, eu vou ajudar. O disponível não é se tem lógica, ele ajuda todo mundo. Se a pessoa lá espirrar, fazer uma coisa, ó, saúde, tá? Você precisa de alguma coisa? Precisa de água? Precisa disso? Precisa daquilo? Daí as outras pessoas que são racionais ou ativas vão dizer assim, ó, meu, que chato, né? A pessoa está toda hora colando em mim. Inclusive, vocês sabem que tem pessoas que não gostam que toquem na pessoa, né? O disponível ele já vai tocando, porque ele é assim, não, mas olha nos olhos, tem certeza? Eu vou colocar a mão nela porque eu não vai de licença, né? Mas a pessoa vai colocando e vai falando olho no olho, e ela não consegue ficar também perto de pessoas que não olham nos olhos. Por exemplo, um disponível vai com você de carona no carro, né? Uma pessoa que tem esse comportamento. Se ele sentar na frente e você está atrás, conversando com ele, ele tem que aquela pessoa que olha para trás e diz assim, não pode estar dirigindo. Ele não olha pelo espelho, ele tem que olhar no teu olho. Não pode ser pelo espelho, tem que olhar para trás. Não dá, né? Ele tem que olhar a pessoa e ele para tudo que ele está fazendo para atender a pessoa. Tudo. Para tudo, tá? Se a pessoa me dizer assim, meu, tá cheio de problema, por exemplo, estou na empresa, tem que entregar um relatório, tal, mas vem uma pessoa para o disponível e fala assim, olha, qual é a palavrinha mágica? Eu preciso de ajuda. Pode me ajudar? Acabou. Ele para tudo, daí assim, o que eu posso te ajudar? Aí ele vai contando, inclusive quem tem esse comportamento, ele é atraído por pessoas que têm problemas, porque parece que ele é um confessionário. Todo mundo vai contando tudo, não tem aquelas pessoas que, assim, meu Deus, parece que nasceu para ouvir, a pessoa está sempre, e ele não manda a pessoa embora não, tá? Olha, agora eu não posso, tá? Só se ele tiver com muita coisa, senão ele vai pegando, vai conversando, né? Então, isso também é uma pessoa que está na base disponível, né? E emocional. Aqui, só para, nós já estamos quase caminhando para o final, tá? Aqui na parte, ó, vocês vão ver que lá dos grupos de comportamento que eu falei, nós temos 12 grupos de comportamento. Então, assim, tem 4 que estão no ativo, 4 no racional, 4 no emocional, tá? Cada um deles aqui vão ter características diferentes.
Então, quando a gente faz o treinamento, assim, a gente vai apresentando cada um deles, né? Você vai explicar um pouquinho da lógica do treinamento. A gente vai apresentando como é que funciona, né? E aí você vai vendo assim, isso aí eu vi ali, mas eu não tenho muito disso aí não. Mas eu já vi ali meu pai, vi minha mãe, ouvi meu namorado, vi esse, vi aquele. Vai passando pro segundo, vai indo, né? Quando nós terminamos todos os 12, a gente passa mais uma vez um pouco de cada um, falando sobre habilidades e inabilidades. Ali a pessoa se liga em muitas coisas também. Ela pensa, tá, então isso aí é uma habilidade. Um exemplo, ó, a pessoa que é fazedora, até o próprio desenho dela tem isso aí. É como se ela tivesse uma lupa. Ela enxerga tudo muito bem e todos os detalhes, principalmente estéticos. Um exemplo, o fazedor é aquela pessoa assim, ela entra numa sala, na tua casa, qualquer lugar, os olhos dela já batem por defeitinho. Tchum! Meu Deus, ali, ó. Tá um pouco descolado aquilo. Daí ela fala assim, não quer nem ver. Eu não quero nem, não, mas eu já vi, né? Dá uma vontade de ir lá e dizer se eu posso colar ou tirar aquilo ali do lugar. É assim que funciona quem é fazedor, tá? Já olha, esteticamente. Aí, para um fazedor, você diz assim, olha, eu quero fazer uma mudança nessa sala, né? Eu quero, vamos dizer, o escritório, sei lá. Eu quero mudar e colocar aqui 10 mesas. O fazedor é o único que diz assim, ó, olha tudo e diz assim, não vai dar, ou vai dar. Aí a pessoa vai dizer, eu duvido que vai dar. Então me mostra qual é o tamanho das mesas e as cadeiras. Ele bota tudo, ele vai fazer tudo dar certo aqui dentro. Ele vai fazer um layout que vai dar tudo certinho. Eles são esteticamente super, vê defeitos em tudo, tá? A gente brinca que assim, quando eles trabalham com qualidade, por exemplo, dentro de uma empresa, né? Pessoa desse grupo de comportamento, ela vai passando o produto ali, né? Pode ser uma camiseta, uma toalha, uma caneta, o que for. Ela vai passando, ela pega aquilo e fala assim, olha, isso aqui não passa, tá? Porque tem aquela coisinha ali, ó. Daí eu dou pra Tere, né? A Tere olha, digamos que ela não seja muito perceptiva, tá? Mas pelo que eu tô vendo, ela é muito crítica, né? Aí ela vai dizer assim, eu não tô vendo nada, meu Deus. Mas o fazedor vê tudo. Aí quase tudo ele não deixa passar. Porque ele diz, não, assim não passa. O cliente não vai aceitar. Meu Deus, mas é uma pontinha só. Não passa. Ele vai ser super rigoroso mesmo, tá? Agora eu vou dar um exemplo de uma outra pessoa que não está nesse comportamento, que se chama futurista, que eu falei antes, né? Que tem muitas coisas positivas futurista, tá? Ele pode trabalhar com quase qualquer coisa, quase tudo na vida. Só que isso aí já é um pouco difícil. Passar na frente de inspeção, tá? Porque ele vai pensar assim, ó, já vi um desse aparelho, 2, 3, né? Então agora eu botei um holograma aqui na cabeça, assim, é tudo igual. Daí vai passando. Aí daqui a pouco você vai perguntar, meu Deus, Sandra, mas ela só voltou, tá? Você não viu? Não, mas eu tava ali, eu vi tudo, tá? Eu olhei todos eles, eu conferi todos. Até olhou, né? Mas só que ele não viu tudo. Porque ele tava pensando em outras coisas, né? Essa pessoa ali não pensa em outra coisa. Ela baixa a cabeça e é só aquilo. Só aquilo ali. Veja que incrível, né? A pessoa consegue se ligar só naquilo ali. Então temos vários grupos de comportamento, né? Ligados a isso aí. Aqui, antes de deixar a Gabi falar, eu gostaria, pode ser, né, Gabi? Eu gostaria de perguntar se vocês querem fazer alguma pergunta sobre um grupo de comportamento, ou alguma coisa que eu expliquei, ou alguma curiosidade mesmo. Pois não. A gente pode nascer com um grupo de comportamento, mas tem a possibilidade de realmente mudar isso ao longo da vida, mesmo por espelhamento, né, com outras pessoas, a convivência, mas que realmente mude totalmente essa personalidade, enfim. Boa pergunta. Como é que é o seu nome? Karina. Karina é assim, ó. A resposta é não, tá? A gente não vai mudar porque aquilo é nato na gente, né? Inato. Só que a gente pode modificar ou melhorar algumas características. Vou dar um exemplo. Aqui tem um grupo de comportamento, por exemplo, vou pegar esse exemplo do fazedor que eu estava dando exemplo agora, tá? Eles são pessoas muito ativas e tal, só que assim, nós também temos outras personalidades que nos apoiam, né? Isso acontece na nossa mente, tá? Então, por exemplo, ele tem um apoio aqui numa pessoa que é emocional. Então você diz, mas você disse que a pessoa é ativa, como é que ela é emocional? Realmente a gente tem um pouquinho, como nós somos humanidade, Karina, a gente tem um pouquinho de tudo, né? A gente realmente pode pegar. E a gente pega muito assim, pela cultura, com quem a gente vive, faz total diferença na nossa vida, mas tem alguns grupos aqui, Karina, que não se influenciam por ninguém. E tem outros que são bem influenciáveis. Vou te dar um exemplo, tá? A pessoa que é disponível, onde é que ela tá? Lá. A pessoa que está nesse comportamento, ela tem uma questão de molde. Aí vem bem isso aí que você está perguntando. Ela se molda a outra pessoa. Vou dar um exemplo. Digamos que seja o seu marido, namorado, né? E ele gosta de tomar o café de um jeito tal. Se você for uma pessoa dessa base, tu vai passar a tomar exatamente como ele.
Daí a pessoa vai dizer assim, não, mas então a pessoa não tem personalidade, como é que é isso? Não, ela tem, só que ela acaba se moldando com a outra pessoa, que de repente tem um jeito diferente ou mais forte de ser, né? Mas ela preserva todas as coisas, tá? Então assim, ó, a gente não pode mudar de gene, não. Só que a gente pode sim melhorar, que é o que a maioria das pessoas vem buscar aqui, né? Tipo assim, olha, eu tenho essas habilidades que eu sei, vocês vão descobrir, mas eu tenho inabilidades e eu tenho muito dificuldade com aquilo, então eu posso melhorar aquilo? Pode. Mas você nunca vai ser tão bom naquilo quanto uma pessoa que nasceu naquilo, né? Um exemplo, com aquilo. Um exemplo aqui, ó. Tem pessoas aqui que têm super mega iniciativa. Tem outros que já não tem tanta. Por exemplo, eu já sou uma pessoa que eu tenho uma iniciativa média. Não sou muito iniciativa. Mas tem gente aqui que é ultra mega iniciativa. Que já sai fazendo, já decide, não, tu vai fazer assim, você vai fazer assim. Blá, blá. Mas, meu Deus, já decidiu 2 minutos? Eu ainda estou pensando, como é que eu vou fazer isso? Né? Então assim, eu posso me adaptar um pouquinho com isso, sabe? Aqui a gente, vou te dar um exemplo, a gente tem a Débora, né? Trabalha conosco também, a mãe dela é uma fazedora também, ela também administra clinato, né? E ela é muito rápida e tal. A Débora tem um outro comportamento, ela não é tão rápida, mas ela em muitas coisas ela se parece muito. E não é para ser hereditário não, tá? É porque a mãe é assim, ó, não, você tem que fazer isso, vamos lá, vai. Ela acabou assim, ela vem minha mãe, vamos. Ela acaba fazendo a coisa também, né? Então acaba realmente se moldando. Tem uns se moldam, tem alguns que se fundem a uma outra pessoa, né? Ficam parecendo com aquela pessoa. E tem outros que são adaptáveis. Adaptável, Karine, é assim, ó. Você vai você vai matar, já que tu vai ver que tem gente que é assim. Não tem aquela pessoa assim, tu vê assim, ela tá lá naquela festa, tá rindo, brincando. Aí, com aquelas pessoas lá, ele é assim. Agora ele está ali naquela sala, por exemplo, com outra pessoa, ele está super sério. Como é que pode? Agora ele está em outro lugar, está diferente. Isso aí se chama adaptação. Tem um grupo de comportamento só aqui dentro que faz isso, que se chama futurista. Futurista tanto racional como ativo faz isso. Os outros de nós não fazemos isso. A gente não se adapta. A gente é do jeito que é e aquilo ali pronto. É mais ou menos assim, Karina, uma linha reta. Esses ali não são linha reta. Tanto é que tem pessoas aqui, né, que devem ser futuristas, pensam assim, ó, eu acho que eu sou meio louco, porque eu acordo de manhã, eu tenho um monte de coisa na cabeça. De 1 hora depois já mudei tudo. Já sou totalmente diferente, eu tenho outra coisa. Meu Deus, eu acho que... Aí, Karina, as pessoas podem ser enquadradas erroneamente com que eu sou bipolar, que eu tenho déficit de atenção, não é nada disso aí. É apenas a característica daquela pessoa. Não sei se eu respondia, né? É que eu sempre ouço aquela frase, nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive, e é fato. A gente se espelha muito com essas pessoas, né? Verdade. Depois a gente tem que escolher bem as pessoas que a gente convive. Isso aí, tem toda a razão. E tem alguns aqui que têm muita facilidade para isso, outros não. Por exemplo, quem aqui é chamado diferente, essas pessoas, elas não se moldam a ninguém nunca. Nunca. Eu tenho uma irmã assim, tá? Se eu chegar a dizer para ela assim, ó, ai, mas eu gosto tanto de verde e tal, ela fala assim, mas eu não gosto de verde. Ponto. Não adianta, porque eu quero aquilo, eu vou fazer. Não adianta. E não é por teimosia, tá? É porque o comportamento dela, essas pessoas aqui, elas gostam de coisa exclusiva. Eu sou quem eu sou, eu faço o que eu quero e não adianta você me dizer o que é para fazer. Olha que incrível, né? Tem pessoas assim, tá? O intimidador, alguma característica assim? Sim, o intimidador são pessoas, ó, pelo desenho ali, né? Eles são pessoas que são do confronto. Eles costumam confrontar com as outras pessoas de ideias, tá? Um exemplo assim, ó, você diz, olha, isso aí não vai dar para funcionar. Aí o intimidador vai dizer assim, por que não, Sueli? Aí tu tem que argumentar com ele, logicamente, senão ele vai falando, vai argumentando e ele vai te vencer, porque ele vai botar lógica e vai dizer que é assim, né? E essas pessoas intimidadoras também, elas têm uma energia muito forte. Quando elas entram em alguns lugares, as pessoas sentem medo. Literalmente, tá? Elas podem sentir medo, porque assim, ó, são pessoas que vêm assim, ó, e aí, bom dia? Mas ela não tá brava, nada, é o jeito natural dele. Aí tem gente que assim, ui, lá vem a pessoa, meu Deus, vou me esconder. Assim, ó, na verdade, nos anos que eu trabalhei na Bongart, em outros lugares, né? Eu convivi muitos anos com pessoas desse comportamento, tá? E eles são pessoas extremamente, assim, corajosas e tudo, né? Mas eles têm esse jeito de confrontar as pessoas. Então, eles dizem assim, não, eu não vou fazer isso aí. Aí você vai dizer, mas por que não? Aí eles vão colocar, não vou fazer porque eu não quero. Daí você vai ter que conversar logicamente, senão tu não vai me vencer. São pessoas muito determinadas, têm muita liderança,
Elas chegam aqui no momento, assim, você nunca conheceu ela. Elas vão dizer assim, olha gente, é o seguinte, tem um monte de carro lá fora, né? Vocês tal, eu quero que cada um saia daqui agora e vá lá tirar o seu carro do lugar. Aí todo mundo vai olhar e vocês vão, tá? Naturalmente vocês vão pegar, vão sair e vão. Daí tem uns que vão dizer assim, não, mas eu não vou só porque essa pessoa me mandou ir, não. Ele tem um poder muito grande para... muito grande, né? São pessoas assim, muito estrategistas também. Um exemplo aqui, ó, de uma pessoa que era intimidadora, vou dar um exemplo de uma pessoa famosa, tá? Fidel Castro, por exemplo, tinha esse comportamento, né? Se você for ver, conhece um pouquinho, né, da biografia dele, vai ver assim, que é uma pessoa que dá até medo quando chega, né? O Osama Bin Laden, não, o Osama é do distante aqui, intimidadores. Nós também uma pessoa que talvez você já conheceu no passado, Clodovil. Clodovil também era desse comportamento. Não tem que ele chegar e dizer assim, olha, vai na TV e vai fazer o programa. Daí, de repente, a pessoa diz, então, você gostou disso? Ele diz, não, eu não gostei. Não é assim, eu não gostei disso aí. E ele falava na lata, né? As pessoas falam na lata, tá? Essas aqui e essas aqui. Por isso que às vezes as pessoas enquadram elas como bravas e tal, mas na verdade elas são autênticas. Elas falam, pensei, eu falei. Não fico pensando assim, o que vocês vão achar? Nada disso aí não, né? É assim. Mais alguma pergunta, gente? Os empreendedores estão dentro de qual? Tem vários, tá, Karina? Mas assim, os mais empreendedores do mundo são as pessoas chamadas futuristas. Por exemplo, a atmosfera dos Estados Unidos é uma atmosfera futurista, como se o país pudesse ser um comportamento, tá? É o futurista, não é? Por exemplo, a fábrica de sonhos, Hollywood e tal, acontece lá, né? São Paulo é uma cidade que é extremamente workaholic, futurista. São os melhores empreendedores que estão dentro desse comportamento. Mas também tem os intimidadores, que são bons. Aqui nós temos continuadores emocionais, são bons empreendedores, né? E tem alguns que já não vai servir para isso aí. Não vai servir para arriscar, para ter o próprio negócio, então não vai dar. Porque daí a pessoa diz, meu Deus, isso aí é muito inseguro. Isso aí eu vou correr risco. Tem gente que o risco é necessário, né, para viver. Tem outros não, eu prefiro ficar na minha, melhor assim, deixa quieto, não quero saber. E é um comportamento natural, não é uma questão só de escolha, tá? É como a pessoa vê a vida, né? Agora só vou falar uma última coisinha aqui sobre o neutro, porque eu vi que também tem várias pessoas nesse grupo. Quando a pessoa está na base neutra, é assim, ela tem uma facilidade para lidar com crianças, né? Qualquer criança de qualquer idade, tá? Por exemplo, assim, o bebezinho está chorando, né? Você pega e coloca no colo de uma pessoa que é neutra, Sara já sabe o teu comportamento, né, Sara? Aí o bebezinho, na hora ela pega e balança, o bebê começa a parar de chorar. Porque assim, tem uma coisa tão calmante, assim, no falar, tudo, que a pessoa... Outra coisa com o cachorro. Vem uma pessoa muito ativa e fala assim, meu, nem vou passar a hora, aquele cachorrão lá. Daí o neutro fala assim, espera. Vai, daqui a pouco o cachorro se deita e fala, meu Deus, como é que pode? Os animais, as crianças, têm uma percepção muito grande com quem está nessa base neutra. Mais alguma questão? Não? Legal. Gabi, queres passar ali só para o pessoal, a gente ir encerrando, né? Sim. Só para falar um pouquinho dos cursos que a gente tem aqui, né? Um pouquinho mais. A gente sempre começa pelo nível 1, né? Então o nível 1 é a base de tudo, é a base para conhecer a ferramenta, para conhecer os grupos de inteligência, se conhecer também, né? E depois a gente tem alguns níveis de aprofundamento, que é o nível 2, né? O nível 2 a gente vai entender um pouco do que a Sandra falou, de que a gente tem egos de apoio, né? Então tem outros 2 grupos que nos apoiam também no nosso dia a dia, e da qual a gente também utiliza outras características. E o nível 3 é onde a gente descobre os nossos sub-egos, né? Então a coisa vai bem mais longe, né? E depois a gente tem intra-egos, enfim, tem bastante aprofundamento essa ferramenta. A gente tem o programa vocacional natural, que é o PVN, né? Então, para quem quer se colocar no mercado de trabalho ou se recolocar, né? Descobrir realmente o que eu nasci para fazer, né? Então muitas pessoas têm feito faculdades e nem sempre são felizes no que se formaram, ou tem só um diploma. Então o PVN ele serve para dar esse despertar, né, em relação ao potencial natural e como eu posso utilizar ele na minha vida profissional. Aí a gente tem os programas de desenvolvimento natural específicos, então são encontros específicos de cada GNI, né? Eu me enquadro no fazedor, então a gente vai ter aqui um curso específico só para as pessoas do fazedor. A gente vai ver que as pessoas falam a mesma língua, que são muito parecidas, que se compreendem. É bem legal, bem interessante.
A gente até acha engraçado, porque é tanta semelhança de comportamento mas é bem legal, bem interessante. Liderança e gestão de RH, que é mais específico para pessoas que trabalham com gestão, né? E coaching e negociação também é um curso, mas a gente também trabalha com coaching individual, né? Então são sessões que a gente realiza aqui, voltadas ou para vida pessoal ou profissional. Que já ia falar também do coaching. Aí a gente tem os cursos in company, que são realizados em empresas, né? Então, se você trabalha numa empresa ou tem uma empresa e deseja levar a ferramenta lá para dentro, né? A gente realiza trabalhos focados na necessidade que a empresa tem, mas utilizando sempre a ferramenta, né, em background. Pessoa certa no lugar certo, que é seleção, né? Então, a gente seleciona pessoas para as empresas de acordo com o potencial natural. Isso faz bastante diferença, né? A gente colocar as pessoas que realmente nasceram para fazer aquilo e com certeza isso dá um resultado bem diferente. A gente já teve muita experiência em várias empresas aqui também de Blumenau e outras cidades. Liderança positiva, seleção de pessoas, né? Que eu já tinha comentado antes. Orientações para RH, então seria um trabalho de coaching dentro das empresas, assim como a gente também realiza para a área de TI, a área administrativa em geral, processos. Palestras, workshops, enfim, a gente sempre fala que onde tem pessoas, a ferramenta é aplicável, né? Então a gente é voltado para pessoas. Então é possível realizar qualquer trabalho desde que a gente esteja trabalhando com pessoas. Aqui só para informação, né? A gente tem um desconto especial no mês de aniversário, então eu vou fazer aniversário em janeiro, em fevereiro, né? E está interessado em fazer um curso do Inato, a gente concede um desconto de 50% como presente. Então, quem quiser aproveitar, né, de repente está no mês de aniversário e quiser ganhar um descontão, é um presente bem legal, um investimento em si mesmo, né, com desconto. E aqui são algumas obras que foram escritas pelo JF Araújo, que é o compilador da ferramenta, que a gente também tem aqui à disposição, né, e que trazem também esse conhecimento das inteligências naturais humanas, mas aqui ele foca bastante em saúde, né? Em como a gente se conhecer, para a gente também se autocurar. Porque muitas vezes a gente está vivendo uma vida totalmente diferente do que a gente traz de natural, de essência, e a gente acaba adoecendo por causa disso, por não se conhecer, né? Então, são obras dele, né? Que ele fez mais como um projeto, digamos assim, de vida. Não é nem uma questão de dinheiro, de lucro, é um projeto mesmo dele. E aqui é uma frase do JF Araújo, né? Quem conhece a si mesmo enxerga melhor e mais longe.